Olá, turma, sejam todos bem-vindos. Sou o professor Alex Ferreira, professor de Química da plataforma Gonçalves Dias. Tudo bem com vocês, turma? Bom, espero que vocês estejam acompanhando as nossas aulas, não apenas as aulas de Química, mas também dos outros componentes curriculares. Turminha, como primeira dica, caderno, lápis, caneta, borracha para você fazer as devidas anotações ao longo do vídeo. Então, você está acompanhando e aquela informação que você achar interessante, né, aquela tabela, aquele gráfico ou questão, você pode printar a tela e passar essas informações para o seu caderno e assim desenvolver os seus estudos. Show de bola, turma? Bom, estamos em uma série de aulas relacionadas ao primeiro ano do ensino médio. Nós estamos abordando o início da química, né? A química como ciência, o conceito, a química estuda a matéria e suas transformações, certo? E a química é uma ciência experimental. Então, fazer medidas, medir quantidade, massas dos produtos, dos reagentes, é necessário na química. E, turma, falando de massas, a nossa aula vai estar abordando, né, as leis que relacionam as massas com as reações químicas. São as leis ponderais. Nós vamos abordar as leis ponderais através da resolução de questões. Então, nós temos alguns exercícios e nós vamos responder, comentar, e assim nós vamos poder fixar as leis ponderais. Show de bola? Então, iniciando, vamos fazer uma breve revisão sobre as leis ponderais. As principais leis ponderais introduzidas no século XVIII, que geraram um grande avanço no estudo da química, foram as leis de Lavoisier e a lei de Proust. Então, esses dois cientistas, eles fizeram propostas de algumas leis que, hoje em dia, servem como base, né, para a química como uma ciência experimental. Então, a primeira das leis, né, a lei de Lavoisier, também conhecida como lei da conservação das massas, ela foi proposta por Lavoisier por volta de 1775 e afirma o seguinte: na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Eu acredito que você já deve ter ouvido esse enunciado, certo? Ela se trata da lei de Lavoisier. E aí nós podemos entender a lei de Lavoisier, ou lei da conservação da massa, com esse exemplo aqui. Nós temos uma reação química, é o magnésio, reagindo com o oxigênio, e dessa combinação, nós vamos ter como resultado, como produto, turma, o óxido de magnésio. Portanto, olha só, 24 gramas do magnésio combinado com 16 gramas do oxigênio, lembrando que magnésio e oxigênio são os nossos reagentes, nós vamos obter como produto, né, o óxido de magnésio e a massa resultante é a massa de 40 gramas. Bom, você já é um aluno bem atento, já deve ter percebido, olha só, 24 mais 16 igual a 40. Então, o somatório das massas dos reagentes, certo? 24 mais 16, foi numericamente igual à massa do produto, ok? E aí nós chegamos ao enunciado da lei de Lavoisier. Em um sistema fechado, e é importante frisar aqui, sistema fechado. Por quê? Porque ou um dos reagentes ou um dos produtos pode ser uma substância gasosa, que naquela temperatura esteja na fase, né, na fase gasosa. E aí, se for uma substância gasosa e o sistema for um sistema aberto, esse gás vai escapar, ele não vai permanecer dentro do recipiente. E aí, quando formos somar, né, a massa dos reagentes e comparar com a massa dos produtos, não vai bater, porque um dos componentes fugiu, né, saiu daquele sistema. Por isso, ó,
em um sistema fechado. A gente precisa que o recipiente esteja fechado. A massa total dos reagentes é igual à massa dos produtos. Numericamente, a massa dos reagentes será igual à massa dos produtos. Show de bola, turminha? Essa é a lei de Lavoisier. Agora, a lei de Proust, né? E aqui nós temos, né, uma outra reação química. O hidrogênio reagindo com o oxigênio. E, turma, dessa combinação nós vamos ter como resultado água. Então, hidrogênio mais oxigênio produzindo água, certo? E aqui nós temos, olha só, uma proporção. Então, eu tenho 1 de hidrogênio vai interagir sempre com 8 de oxigênio, produzindo 9 de água. Portanto, turma, se nós temos 10 gramas de hidrogênio, né, se eu multiplicar por 8, então vão ser 80 gramas de oxigênio. 10 mais 80, 90. Então, 90 gramas será a massa do produto, no caso da água, certo? Então, aqui nós temos a observação da lei de Lavoisier, tudo bem? Agora, olha só, se em vez de 10 gramas de hidrogênio, né, a gente utilizar apenas a metade, então a metade de 10, 5 gramas. Também será necessário apenas a metade da massa de oxigênio. Então, em vez de 80, 40 gramas. E aí, o resultado, a massa obtida, também será a metade daquele valor inicial. Então, em vez de ser 90, 45 gramas, certo? E observe que a gente continua obedecendo a lei de Lavoisier. 5 mais 40, 45. Só que agora nós temos uma mudança na proporção das substâncias. Então, se a gente dobra a massa de um componente, então nós vamos dobrar a massa dos outros componentes. Se em vez de dobrar, se a gente reduzir, por exemplo, no nosso caso aqui, nós reduzimos a metade, a massa de um, isso também vai acontecer com os outros participantes da reação química. Então, isso significa que, para formar uma molécula de água, o hidrogênio se combinará com o oxigênio na proporção de 1 para 8 em massa. Nós explicamos, né? Ou seja, reagindo 1 grama de hidrogênio com 8 gramas de oxigênio, nós vamos obter 9 gramas de água. Toda substância possui uma proporção em massa constante em sua composição. Portanto, essa é a lei de Proust. Então, a lei das proporções múltiplas e definidas, certo? E a lei da conservação da massa, a lei de Lavoisier. Essas são as leis ponderais. Agora nós vamos partir para a resolução de questões para a gente poder verificar melhor a aplicação dessas duas leis. Bom, turma, primeira questão. 46 gramas de sódio reagem com 32 gramas de oxigênio, formando o peróxido de sódio, ok? Quantos gramas de sódio serão necessários para obter 156 gramas de peróxido de sódio? Então, aqui estão as alternativas, ok? Se você quiser, você pode printar aqui a tela, show de bola, e a resolução a gente vai partir do seguinte ponto. Primeiramente, vamos escrever a reação química. Então, eu tenho o sódio combinando com o oxigênio e dessa combinação, o produto formado é o peróxido de sódio. Agora, vamos às informações da questão. A questão fala que 46 gramas de sódio reage com 32 gramas do oxigênio. E, turma, dessa combinação, nós vamos obter uma massa do peróxido de sódio. Bom, segundo a conservação da massa, se eu somar 46 com 32, eu vou ter a massa do produto, porque a massa dos reagentes vai ser numericamente igual à massa dos produtos, ok? Turma, 46 mais 32, 78 gramas. Então, essa é a massa do peróxido de sódio, certo? Segundo a nossa equação. Aí, a questão fala que
Quantos gramas de sódio serão necessários para obter 156 do peróxido? Ok? Bom, 156. E aí, olhando para a nossa equação, 156 gramas do peróxido vai ser o dobro daquela massa inicial, porque inicialmente, né, a gente conseguiu obter 78 gramas. Para eu ter 156, eu devo dobrar. Turma, se eu vou dobrar a massa do peróxido de sódio, né, esse dobro, essa multiplicação por 2, ela deve acontecer também com os outros componentes, certo? Então, qual o dobro de 46? 46 vezes 2, 92 gramas. Para o oxigênio, 32 vezes 2, 64 gramas. Mas nos interessa aqui, turma, a massa de sódio. Então, como nós dobramos 46 vezes 2, 92 gramas. Então, para obter os 156 do peróxido, vai ser necessário 92 gramas de sódio. Portanto, a alternativa correta, a letra D. Ok? Aplicamos a lei de Lavoisier e também a lei de Proust nessa resolução. Show? Mais uma questão, turma. A reação entre 23 gramas de álcool etílico e 48 gramas de oxigênio produziu 27 gramas de água ao lado de gás carbônico, ok? A massa de gás carbônico obtida foi de alternativas, você pode printar a tela, até para poder refazer os cálculos e ver se realmente, né, os cálculos estão corretos. Show? Vamos lá. Vamos escrever a equação química, porque assim a gente vai perceber o que está acontecendo, turma. Ó, a questão fala da reação entre o álcool etílico e o oxigênio, né? É a queima do álcool, né? Está havendo a combustão do álcool, certo? Dessa reação, nós vamos obter água e gás carbônico, beleza? Bom, a questão nos diz que 23 gramas de álcool etílico, ele vai interagir, ele vai reagir com 48 gramas de oxigênio, produzindo o quê? Produzindo 27 gramas de água, além de uma massa de gás carbônico. Ok, turma? Bom, eu devo entender que aqui no lado dos reagentes, certo? Qual é a massa total dos reagentes? Bom, eu vou ter que somar a massa do álcool etílico com a massa do gás oxigênio. Turma, 23 mais 48, no meu cálculo, deu 71 gramas. Então, 71 gramas é a massa total dos reagentes. Esse sistema provavelmente é um sistema fechado, certo? Precisa dessa condição para que a lei de Lavoisier, né, ela possa ser estabelecida. Então, se eu tenho 71 gramas com relação à massa dos reagentes, essa deve ser também a massa obtida nos produtos. Aí, turminha, olha só, já conhecemos a massa de um dos componentes, que é a massa de água, né? A questão nos diz que foram obtidos 27 gramas com relação à massa da água, mas sabemos que a massa total, 71 gramas. Então, 27 deve ser somado a uma massa, que essa massa corresponde à massa do gás carbônico, e esse somatório deve ser igual a 71. Então, se eu subtrair, turminha, 71, que é a massa total, se eu subtrair da massa de água, nós vamos encontrar o valor da massa do gás carbônico. Então, 71 menos 27, 44 gramas. Então, 44 gramas é a massa correspondente ao gás carbônico. Show de bola? Se somarmos, e você pode fazer essa atividade em casa, 44 com 27, o resultado vai ser 71. Portanto, a massa do gás carbônico corresponde a 44 gramas, a alternativa correta, a letra A. Show? Vamos à terceira questão. Foram analisadas 3 amostras. Então, aqui nós temos uma tabela, certo?
Temos a amostra 1, a amostra 2 e a amostra 3. Essas amostras, né, elas são do óxido de enxofre, certo? Procedentes de fontes distintas, obtendo-se os seguintes resultados. Então, nós temos aqui a massa de enxofre, a massa de oxigênio, certo? E a massa da amostra. Tudo bem, turminha? Bom, olhando essa tabela, se você quiser printar, nós vamos agora para a continuação da questão. Então, olha só, nós temos as seguintes alternativas. As amostras 1, 2 e 3 são do mesmo óxido. Apenas as amostras 1 e 3 são do mesmo óxido. As amostras 1, 2 e 3 são de óxidos diferentes. As amostras 2 e 3 elas são do mesmo óxido, ou então as amostras 1 e 2. Então, a questão ela quer saber, com base em um experimento, eu vou voltar aqui para a gente poder explicar melhor. Então, com base em alguns experimentos, foram obtidos, né, resultados diferentes. A questão quer saber se esses resultados eles correspondem ao mesmo tipo de óxido ou então a óxidos diferentes. Turminha, vamos à resolução, ok? Então, nós vamos comparar, né? Vamos comparar a amostra 1 com a amostra 2. Na verdade, a amostra 1 com a amostra 3. Show? Então, comparando a amostra 1 com a amostra 3, observe as massas, a massa de enxofre e a massa de oxigênio. Então, a massa de enxofre, 0,32 no primeiro experimento, certo? No terceiro experimento, então, a massa de enxofre ela permaneceu a mesma, ok? Bom, agora olhando a massa de oxigênio, tudo bem? Olhando a massa de oxigênio, em um primeiro momento eu tenho 0,32, ok? E aqui, olha só, somando 0,32 com 0,32, nós temos a lei de Lavoisier, né? A conservação da massa, 0,64, tudo bem? Agora, para o terceiro experimento, nós utilizamos um valor diferente da massa da massa de oxigênio. Então, houve uma combinação diferente, certo? Como houve uma combinação diferente, olha só o resultado. O resultado também foi diferente. Então, se a gente utilizou massas diferentes, nós vamos obter resultados, no caso aqui, produtos diferentes, ou seja, óxidos diferentes. Turminha, da combinação do enxofre com o gás oxigênio, nós podemos obter o SO2, que é o dióxido de enxofre, ou então o SO3, que é o trióxido de enxofre. Então, as proporções elas foram diferentes. Por quê? Porque os resultados, os produtos obtidos foram produtos diferentes. Por isso, como as proporções são diferentes, os óxidos obtidos são óxidos diferentes. A alternativa correta, a letra E. Show? Turma, cabe mais uma questão. Então, uma das alternativas para diminuir a quantidade de dióxido de carbono liberado na atmosfera consiste em borbulhar esse gás em solução aquosa do hidróxido de sódio. A reação que ocorre é essa que está aqui na tela, certo? O dióxido de carbono com hidróxido de sódio, formando carbonato de sódio e água. Sabendo que 44 gramas de dióxido reage com o hidróxido de sódio, formando 106 gramas do carbonato e 18 gramas de água, qual é a massa de hidróxido de sódio necessária para que o gás carbônico seja totalmente consumido? Beleza? Printar a tela. Então, nós temos aqui a reação, o dióxido interagindo com o hidróxido de sódio, formando um carbonato de sódio mais água. Os valores são os valores que nós retiramos do enunciado. Eu vou começar olhando a massa dos produtos, 106 mais 18, 124 gramas, essa é a massa total dos produtos. Esse valor deve ser igual à massa dos reagentes.
Eu já conheço, ó, 44 gramas. Quanto falta para 124? 80 gramas. Alternativa, a letra A. Show de bola? Leis ponderais. Espero que vocês tenham gostado. Turma, vou ficando por aqui. Forte abraço. Valeu!